Fala, galerinha! A gente tá aqui nesse período maluco, né, de ter que ficar em casa muito tempo parado e tudo. Daí muita gente tá fazendo os exercícios em casa, tá tendo que recorrer, às vezes é a única saída, fazer exercícios funcionais, tudo, as videoaulas, que tem um monte aí, muita gente dando, né? Mas eu tô aqui para falar de duas coisas. Uma é, em cima desse assunto todo, uma é, tenha cuidado, né, com as intensidades, né, que você está aplicando nesses movimentos, nesses exercícios feitos em casa. E dois, o quanto que você vai perder de condicionamento, né, o quanto que se perde de condicionamento, né? Algumas pessoas eu tenho visto, outras têm me perguntado, quanto que eu vou perder com esse tempo todo fazendo essas coisas. Outros atletas eu tenho visto que têm se desgastado bastante, não somente atletas, mas pessoas comuns que estão fazendo esses treinos também em casa, que têm me procurado. Cara, eu tô quebrado, eu tô desgastado. Então, primeiro assunto, vamos falar sobre o grau de intensidade desses exercícios que você está fazendo em casa. O que é que eu digo, que eu peço, pessoal? Por favor, tenham cuidado na execução dos movimentos, né? A maior parte da nossa população foi acostumada a fazer exercício dentro de uma academia, né? Exercício que já tem lá aquele movimento pré-estabelecido, numa máquina que você ou empurra, ou puxa, ou regula aumentando um pouco o peso lá. Se está pesado demais você diminui, empurra com o braço ou empurra com a perna. Ou seja, são máquinas de execução de movimento mais facilitado, claro, dentro da academia. Aquelas máquinas já ajudam muito por conta disso. Mas esses exercícios em casa não são com máquinas, são exercícios com peso do seu próprio corpo e com mobilidade até complexa, um grau de mobilidade e coordenação mais complexo para muitas pessoas. Então, o que é que eu peço para vocês nesse momento, né? Muitos atletas estão mais acostumados, muitas pessoas estão acostumadas já hoje em dia com exercícios funcionais, exercícios que exigem um pouco mais de um maior grau de coordenação motora, né, e de habilidade para certos movimentos. Mas uma grande parte não, né? Uma grande parte das pessoas não está acostumada com isso, mas está fazendo isso agora bastante, né? Porque é a única opção que tem. Os professores também estão fazendo em casa exercícios só com o que tem em casa, né? Ninguém tem um monte de máquina em casa, pelo menos uma boa parte da população. A gente tem até algumas coisinhas que pode usar, né? Mas eu estou buscando mostrar para vocês certos exercícios só com as coisas que está em casa. Eu tenho algumas aparelhagens que eu poderia estar fazendo exercícios aqui, mas o que é que adiantaria? A maioria das pessoas não ia ter em casa isso para fazer. Mas enfim, o que é que eu digo para vocês terem cuidado? Tomem cuidado, porque os treinadores eles colocam lá um número X de séries e de repetições que você deve fazer aqueles exercícios. Legal, mas você é o que está em casa recebendo. O professor não está ali de olho para ver se aquela quantidade ali vai ser realmente algo bacana para encaixar para você, ou se aquilo está sendo algo exagerado para o seu organismo naquele momento, né? Ou se está sendo pouco, né? Mas você hoje tem que ser muito mais prudente e mais responsável do que em outros momentos que você está recebendo a orientação e o professor está mais perto de você. Porque agora o professor não está perto de você. Então tenha bastante cuidado com as quantidades, né? As quantidades de repetições e as quantidades de séries que o cara te fala, né? 2, tenha cuidado com os ângulos de movimento, né? Isso também é algo muito danoso, porque é algo que acrescenta mais intensidade aos movimentos. Então, se o cara te passa um movimento como um avanço, por exemplo, um apoio de frente, ou seja, um avanço para a perna, né? Um apoio de frente, 2 exemplos aí de membro inferior e membro superior, né? Você pode fazer esses movimentos com um menor ângulo de ação, né? Com, digamos, no caso do avanço, do apoio de frente também, você não precisando descer tanto e tão próximo do chão, você está fazendo um movimento mais curto, né? Essa forma facilita mais você fazer o movimento. Do contrário, você fazendo o movimento com um ângulo maior, né? Um ângulo mais acentuado, ou seja, descendo mais ao chão, tanto no avanço quanto no apoio de frente, vai deixar esse movimento, vai deixar esse exercício muito mais intenso. Então, não se prenda somente ele me passou 10 repetições para o apoio de frente. Beleza, vou fazer 10. Mas como vão ser essas 10? Essas 10 vão ser mais curtinhas, essas 10 vão ser mais médias, até o meio um pouquinho, ou essas 10 vão ser lá ao chão e subindo, ou seja, mais com um ângulo de movimento mais acentuado, né? Então isso o treinador não está ali para ver você fazer, né? Então você vai ter que ter esse discernimento de saber dosar
Não, cara, eu não tenho tanta habilidade com esse movimento. Eu nunca fiz tantos apoios de frente, nunca fiz tantos avanços, fiz mais exercício mesmo na academia. Estou sentindo que eu estou desequilibrando bastante para fazer, então eu vou começar fazendo com ângulos menores. Então a dica que eu dou é essa. Se você não tem habilidade e hábito com esses movimentos, faz com ângulos menores de movimentação. Ou seja, não precisa ir tanto a fundo nos movimentos. Né? Se o cara bota lá um avanço num banco, subindo no banco e descendo do banco, você nunca fez isso na vida, faz num banquinho mais baixo, faz num degrauzinho de escada, ou nem faz em degrau nenhum, faz só no chão mesmo. Né? Você não precisa estar 100% fazendo aquilo, o professor está mostrando as dicas do exercício, mas você tem que adequar ele à sua realidade, ao seu grau de condicionamento e ao seu grau de coordenação de movimento. Entendeu? Então, bastante cuidado, que eu estou alertando aí a turma para isso. Né, que tem feito exercícios em casa, muitos têm me relatado, cara, eu tô quebrado, isso aí me quebrou pra caramba, eu passei mal com aqueles exercícios. Ou seja, não tem como o professor estar olhando para você ali. Os meus atletas eu tô procurando estar o mais próximo deles possível, tentando fazer videochamadas, tentando estar próximo, tentando ver realmente, pedir para eles mostrarem e relatarem como está sendo, para eu dar aquela cortada. Opa, peraí, eu passei X séries, X repetições, mas para você diminui aí um percentual disso tudo, diminui primeiro as quantidades numéricas. Segundo, vamos associar em cada um dos exercícios o grau de ângulo de dificuldade, né, que cause mais ou menos intensidade para você. Então, não é só diminuir os números ou aumentar os números, gente. É prestar também atenção nos ângulos de movimento. Né? Então, essa é a dica que eu dou para quem está fazendo exercício em casa, quem é mais condicionado ou quem é menos condicionado. Assista a aula lá do professor, mas tenha você em si, né, aquele discernimento de enxergar aqueles exercícios ali e olhar para você mesmo e dizer, ah, beleza, isso daí eu já estou acostumado a fazer, dá para eu fazer ele casca grossa hoje. Ou não, eu não estou habituado com esse exercício, então eu vou fazer ele um pouco mais devagarinho. Ah, outra coisa, não somente o ângulo de movimento, quase esqueci, a velocidade também de contração. Então eu fazer 10 repetições mais a fundo já é carga a mais. E eu fazer essas 10 repetições a fundo e tentando aplicar velocidade é mais carga ainda. Né? E ainda posso aplicar com mais coisas ainda, com pliometria, ou seja, o mesmo exercício ele pode ser graduado em diversas situações de execução dele, ele pode ser graduado com mais ou menos intensidade. Né? O mesmo exercício, ou seja, um apoio de frente pode ser feito de várias formas. Né? Ele pode ser feito não somente com ângulos mais acentuados em cima e abaixo, ele pode ser feito com pliometria, com salto, ele pode ser feito com saltos e deslocamento. Então, assim, um mesmo movimento pode ser feito, ele pode ser feito mudando o ângulo de onde o seu pé está. Se você colocar algo, né, o seu pé num ângulo mais alto do que onde está a sua mão, por exemplo, sua mão está aqui, então o apoio de frente ele se torna mais intenso ainda, ou seja, mexendo no ângulo que você está, na sua postura de movimentação, no ângulo, não no ângulo de execução da descida, estou falando do ângulo da sua postura, ou seja, tem várias formas de, em um exercício só, você mexer nele somente em ângulos de movimentação, ou ângulos da postura que está seu corpo, de torná-lo mais intenso ou menos intenso. Então, é muito mais complexo do que simplesmente só executar daquela forma. Então, se você tem dúvida, pergunte ao seu treinador, pergunte a quem você conhece, principalmente quem tem experiência nesse tipo de exercício. E o meu canal está aberto para você perguntar aí qualquer dúvida que quiser também. Vamos para o ponto número 2 que eu queria abordar para vocês também, que muitos desesperados me procuraram aqui. Professor, né, eu estou perdendo condicionamento, e aí como é que vai ser, principalmente a turma da corrida, né? Gente, um dado que eu digo a vocês. Eu procurei aqui vários artigos, né, em um estudo de vários artigos aqui, da Sport Medicine, né, Sport Exercise, a revista americana de esporte e medicina esportiva. Né, eles falam aqui, né, de uma revisão de vários estudos, que você perde, né, de 2 a 4 semanas, por exemplo, 10% você pode chegar a perder do seu VO2, né, de 2 a 4 semanas. Mas isso daí, em detrimento de quem ficou de 2 a 4 semanas, zero, fazendo nada. Né? Então a gente está se movimentando minimamente aqui dentro de casa. Né? Vamos a alguns números. Eu não gosto muito simplesmente de focar em números, né, mas o VO2 máximo ele pode cair entre 4 a 10%, né, de 2 a 4 semanas parado. Né? O volume de sangue diminui de 5 a 10%. A frequência cardíaca
ela vai subir de 5 a 10%, ou seja, você vai diminuir o seu grau de condicionamento, obviamente seu coração vai trabalhar mais agora, né, porque o próprio volume de sangue diminui. Então ele vai ter que trabalhar mais para mandar aquela mesma quantidade, né, para aquele demanda daqueles músculos que estão fazendo aquele exercício após essas 2, 4 semanas paradas. Né? O volume bombeado por batida do coração também diminui de 6 a 8%. Né? A flexibilidade, obviamente, diminui. O limiar de lactato diminui. A atividade aeróbica de enzimas também diminui. Mas uma coisa, pelo menos, não cai. A economia de corrida. Né? Estamos falando de corredores, então, né, o que a gente chama de economia de corrida, que é uma associação não somente da mecânica do movimento, que leva você a economizar mais energia, mas uma associação de vários outros fatores, que quanto mais experiente o atleta é, ele consegue ter mais economia, né? Ou seja, executar o movimento de forma mais limpa, né? Que gere menos desgaste e faça ele ter um pouco mais de performance. Isso é a economia de corrida, falando a grosso modo. E isso não muda, porque está muito mais associado à coordenação de movimento como um todo. Então, o cara que é bem treinado a níveis de coordenação de movimento, isso ele não vai perder. Né? O que acontece com a sua performance de corrida? Por exemplo, eu achei legal aqui um dado bacana, né? A performance provavelmente diminuirá de 3 a 5%. Né? E isso eu achei bacana, estamos falando de 2 a 4 semanas parado, ok? E aqui eles falam de um atleta que corre, por exemplo, 10 km para 40 minutos. Né? Se você colocar esses 3 a 5% em cima disso, então o cara vai correr aqueles 10 km ali que seria em 40 minutos, ele vai correr em 42, 41, 42, 43 e olhe lá. Ou seja, estamos falando de uma boa parte de muitos corredores amadores, medianos, né, bons, né? Então o cara, em vez de estar correndo 40 minutos, ele vai correr 42, né? Ele vai dar o máximo e vai chegar a 42, ou seja, a perda não vai ser tanta. Né? Para nós, corredores amadores, né, a gente tem que levar em conta que não é tanta. Repito, estamos falando de 2 a 4 semanas, segundo esses estudos, desse treinamento, de queda, né, de praticamente fazendo quase nada. Né? E com relação, né, apenas a reduzir, né, o treinamento, que é o que está acontecendo agora. Né? Muitos não estão parados, estão reduzindo o treinamento. Né? É muito interessante um estudo aqui que eles fizeram. Né? Eles descobriram que pessoas que têm descoberto quanto à frequência de duração dos treinos, ou seja, o condicionamento aeróbico é mantido por até... É porque ler aqui e tentar deduzir o que eu quero falar. O treinamento aeróbico foi mantido por até 15 semanas, né? O que ele está querendo dizer aqui, porque está meio em inglês, meio em português, estou traduzindo aqui pelo Google. Se você diminuir o volume de treinamento, né? A frequência com que treina ou a distância percorrida, ou seja, se você diminui, que é o que a gente está fazendo agora, principalmente a frequência que você treina, ou seja, se você treina 5 vezes na semana, você está treinando 2, 3 vezes agora, ou o volume, né? Se você diminui o volume, se você treinava um volume semanal aí, sei lá, de 80 km correndo por semana, você está diminuindo, né, ele, seja como for. Você pode permanecer o seu nível de condicionamento por até 15 semanas. Né? Ou seja, a gente falou de um cenário que o cara, né, tá parado de 2 a 4 semanas total, né? Ele perde, ele tem umas certas perdas, mas a gente falou agora de um cenário do cara que está parado, não está 100% parado, né? O cara apenas diminuiu, né, as quantidades do que ele está fazendo, que é o que a maioria de nós estamos fazendo. Muitos dos atletas diminuíram aquele ritmo de treinamento, mas muitos estão se mexendo de alguma forma. Né? E a única coisa que ele fala aqui, que é bacana, que eu vou finalizar com ela, ele fala da redução da frequência, né, de treinos, a quantidade de treinos que você está fazendo. Ele fala da diminuição também da distância percorrida, ou seja, do volume. Né? Se você diminuir também as quantidades de volume e as quantidades de dias por semana, você ainda permanece. Mas se você deixar uma coisa bem ainda sendo feita, que é a intensidade, a velha intensidade. Por isso que alguns atletas meus, eu coloquei bem menos treinos na semana, mas coloquei ainda um percentualzinho de um treino ou outro na semana ali que faça eles elevarem por alguns minutinhos, né, em cargas mais intensas, né, o seu treino.
Porque eu não posso passar só rodagem para o cara. Né? Se eu diminuir a intensidade, né, realmente aí sim vai cair bastante o condicionamento deles. Então, em treinos pontuais, né, eu coloquei ali umas pitadazinhas de intensidade alta, né, exatamente me baseando nesses estudos. Porque fazendo menos treino, muitos atletas meus treinavam 5 vezes na semana, né, eles estão treinando 3, né, mas dentro daqueles 3 vezes na semana que eu predispus para eles fazerem, eu coloquei um treininho ou outro, uma parte ou outra até do treino, com uma pontadazinha de intensidade. Exatamente também nesses treinos funcionais a gente pode estar fazendo isso, né? E outra coisa, claro, associada à intensidade, associada a essas 15 semanas que pode ser mantido o seu grau de condicionamento, é você fazer atividades próximas da atividade principal que você pratica. Por isso que os treinos funcionais que eu tenho passado para a galera tem muito skip, tem muitos saltos, ou seja, para ser o mais próximo possível da atividade que eu pratico, que é a corrida. Então, a gente aqui está fazendo em casa, né? Nós estamos fazendo exercícios funcionais em casa, mas eu digo, faça a atividade funcional mais relacionada possível com o seu esporte que você pratica. Se você é corredor, então dê prioridade aos treinos funcionais que tem uma pegada um pouco mais parecida com os movimentos da corrida, né? Com as características que a corrida impõe sobre o seu corpo fisiologicamente. Então, fica aí, né, o meu alerta aqui, né, de que não se desespere, por favor, né? Você não vai perder tanto condicionamento assim. E isso daqui foram feitos com atletas bem treinados e atletas de performance também, que para eles é muito mais danoso. Mas se vocês prestarem atenção na televisão, os caras estão fazendo diversos treinos, mostra muito jogador de futebol, né? Você vê que os movimentos são associados demais ao futebol, né? Inclusive uns com as bolas, né? Ele movimenta para um lado, o cara joga a bola, movimento para o outro, chuta a bola. Ou seja, eles estão fazendo movimentos funcionais associados à atividade principal deles. Porque aí eles vão ter uma perda bem menor, porque eles estão fazendo ainda aquilo lá, né? Então, digo para vocês isso também, né? Que dá para se manter fazendo esses exercícios funcionais sim em casa, sabendo dosar as intensidades que eu falei lá no começo, né? Você pode diminuir sim a frequência de treinos semanais, você não precisa estar fazendo todo dia, toda hora como você fazia antes, né? Até porque você está toda hora em casa, e se você fizer todo dia exercício vai encher o saco. Então saiba dimensionar a sua semana, fazer as atividades na semana. Pode-se fazer menos sim, dando as intensidades certas em cada uma delas. E está aqui, como os estudos mostram, falei das perdas, das diminuições que acontecem, né, num primeiro cenário, de 2 a 4 semanas praticamente parado, né, e num segundo cenário, que é se você se manter em movimentação de forma menor, né, ou seja, com menor frequência, com menor volume, né? Mas se você aplicar um certo grau de intensidade, você vai se manter por até 15 semanas. É o estudo aqui que está mostrando. Então, fica aí o meu abraço a vocês, né? Foi praticamente uma aula para vocês, de 2 assuntos, para vocês ficarem um pouco menos, né, estressados nesse momento, ok? Então, um abraço. Vamos correr consciente, galera, porque só assim a gente chega no nosso objetivo de forma limpa, segura e saudável. Valeu? Tô aí, as ordens, curtam, compartilhem, por favor, o canal. A gente está aberto aí para responder qualquer pergunta que precisar. Valeu!